Fala galera, tudo beleza? Massa! Então nesse vídeo vamos conhecer um pouco sobre algumas das unidades usadas no desenvolvimento de páginas quando a gente utiliza o CSS, certo? Bom, o primeiro que a gente vai conhecer é o percentual, porcentagem, tá? Bom, para fazer isso eu fiz o seguinte para vocês, eu criei uma classe, uma div com classe, poderia ser com section, poderia ser com qualquer outro objeto, tá? Mas eu coloquei com div para ficar mais fácil da gente entender. Então, eu criei aqui uma div cuja classe eu chamei de box1, dentro dele está escrito caixa 1. Eu criei uma classe box2, dentro dele está escrito caixa 2, e criei uma div classe box3, escrito dentro dele caixa 3. E coloquei algumas propriedades para a gente poder visualizar essas divs, tá? Então, é mais ou menos isso aqui que está escrito lá no CSS, ok? Bom, uma coisa que a gente tem que observar aqui é o seguinte, a classe box1 não tem nada dentro além do texto, ok? E ela pertence à tag body, ou seja, ela pertence ao corpo da página, tá certo? Ou o que a gente costuma chamar, ela pertence à raiz da página. A box2, idem, ela não está dentro de nenhuma outra div, tá? A não ser a body, ela está dentro da body. Já a box3, ela fica dentro da box2, tá? O que nós costumamos dizer então é que a box3 é filha da box2, tá? É um termo que a gente costuma usar. Ou que a box2 é pai da box3, tá? Então, quando você tem o elemento que fica dentro do outro, a gente costuma dizer que esse elemento que recebe o que vai para dentro dele é o pai. E o que fica dentro do elemento é o filho. Ok? Isso é muito importante para tudo que a gente vai fazer aqui para frente, entender esse conceito aí de pai e filho. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui de novo na página. Embora que não esteja aparecendo, eu tenho aqui a caixa 1, que é filha da raiz, só depende da raiz só. A caixa 2 em azul, que também pertence à raiz. E a caixa 3, que é filha da caixa 2, ou seja, a caixa 3 está dentro da caixa 2. Legal? Muito bem. Então vamos começar a entender o percentual. Eu vou começar com box 1. Tá? Então eu vou aqui no design do box 1 e vou colocar aqui que eu quero a largura dela, vou colocar em percentual, e eu quero a largura dela em 75%. Então, ao fazer isso, aqui está, ao fazer isso, eu estou dizendo, você agora vai ocupar 75% do que seu pai está ocupando. Como ela pertence diretamente à página, como ela pertence diretamente ao root, ela vai estar, então, ocupando 75% da página, ok? Então, ela vai ficar assim, aqui, ó, 75% da página. Se você mexer no tamanho da página, ela vai continuar sempre com 75% da página. Ok? Entendido isso aí? Vamos em frente, então. Eu vou fazer a mesma coisa agora com a 2. Então, caixa 2, que também é filha do root, filha da página, não tem nada, ela não está dentro de nenhum outro elemento. E vou dizer que a largura, o percentual dele, será de, vamos colocar aqui, 80%. Pronto, 80%. Então, estou dizendo, ocupa 80% da página, já que ela é filha da página. Então, aqui a caixa 2 veio para 80%. E, imediatamente, o caixa 3 também veio para 80%. Porque, nesse caso, a caixa 2 tem um filho. Então, se ele reduz e no caixa 3 a gente não está dizendo nada para ele, obviamente o filho vai junto com ele,
Como ele está dentro da caixa 2, o caixa 3 que está dentro dele acaba obedecendo a mesma ordem, porque ele pertence a essa classe. De certa forma, ele está dentro da classe. Então ele vai junto, porque eu pedi apenas no classe 2, eu não pedi na caixa 3, apenas caixa 2. Eu não pedi na caixa 3. Mas como a caixa 3 pertence, ele vai junto. Beleza? Tá claro isso daí? Muito bem. Então agora vamos fazer o seguinte. Vamos para o box 3 e vamos dizer que o box 3 vai ocupar uma largura, vamos colocar em percentual, vai ocupar uma largura de 50%. Ok? Então o box 3 está ocupando 50%. Lembrando, o box 2 está ocupando 80%. Então, bora ver nessa pausa como vai ficar então. Aqui está. Então, o que eu disse para a caixa 3? Ocupe 50% do seu pai. Quem é o pai dele? Caixa 2. Então, ele imediatamente obedece ao comando. Tá? Olha só, vamos lá então, mantendo todas essas... O que, é que vai acontecer se a gente começar a reduzir a página? Ó, todo mundo vai reduzindo junto. Tá? Mantendo sempre o que a gente ordenou. 75% para um, 80% para outro e 50% para o outro. Tá? Essa é uma forma bem legal quando a gente cria páginas responsivas. Tá? O que são páginas responsivas? São páginas que devem ser vistas em qualquer dispositivo. Então a gente pode usar um celular, a gente pode usar um tablet, a gente pode usar um computador ou um computador com a tela bem grande. Tá? Então ele vai mantendo o padrão de desenho que você criou. Vamos aqui. Se eu quiser ver essa página com um dispositivo móvel, ou seja, um dispositivo móvel, vai ser assim que ele vai ser apresentado. Tá? Se a gente for ver ele num tablet, aqui que ele vai ser visualizado. Ó. Se for ver em um computador normal, tela normal, um laptop, é assim que ele vai ser visualizado. Legal? Ele mantém o padrão que a gente pediu. Na box 2, eu vou mudar a box 2 para 50%. Tá? Então, estou dizendo para ele, olha, eu ocupo 50% do seu pai, no caso é a própria página. Tá certo? Então, vamos... E o filho continua com 50% do pai, que é o caixa 2. Então, ele reduziu junto. Agora, no filho, eu vou trocar. Eu não vou deixar em 50%, não. Eu vou colocar 130%. A gente está dizendo para ele ocupar 130% do que é o pai dele, que é o box 2. Mas espera aí, se é 130%, ele vai sair da box 2? Ele pode sair da box 2? Ele não pertence à box 2? Ele pertence. Então quer dizer que eu estou pedindo para ele ser maior do que a box 2? Estou pedindo para ele ser maior que a box 2. Bora ver como é que fica lá então? Aí está. Então observa que, mesmo que você coloque maior que a box 2, mesmo que ele bote maior que o pai, ele vai obedecer. Se você pedir para obedecer. Se você der um comando para ele, ele obedece. Se você não der nenhum comando para ele, aí ele obedece exatamente o pai. Se não tiver nenhum comando no filho, ele vai obedecer todos os comandos do pai. Mas se tiver um comando específico para o filho, aí ele obedece esse comando. Beleza? Tá claro? Vamos para a próxima unidade? Então, vamos lá então para a próxima unidade. Então vamos falar agora de en e len. Ou en e ren. Tanto faz como vocês quiserem falar. En e ren. Tá? En e ren normalmente está relacionado com textos. Tá bem? Então, é uma unidade que normalmente é muito usada em textos. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui no caixa 1. Vamos colocar então no caixa 1, na parte de texto, que eu quero um font size eu vou já explicar para vocês, tamanho 2.
Vamos lá. Vamos ver a página como ficou. Tá? Eu vou explicar para vocês. Olha como ficou grande. Tá? Então, vamos entender o seguinte. Quando você abre uma página, dependendo do dispositivo que está usando, tem um navegador. Esse navegador pode ser o Chrome, pode ser Opera, Internet Explorer, pode ser o Edge, pode ser o Safari, enfim, tem um navegador. Dentro do navegador tem um comando de raiz, tá? Que a gente chama de root. Então, o root estabelece o seguinte: toda vida que abrir uma página, é para abrir essa página, no caso aqui do que a gente está usando o Chrome, é para abrir a página usando a fonte Times New Roman, tamanho 14 pixels. Tá? Então esse cara aqui está em Times New Roman 14 pixels, esse aqui também está em 14 pixels, porque a gente não deu nenhum comando para eles de tamanho, tá certo? Quando a gente foi lá no box 1 e colocou lá font size 2 é N, eu estou dizendo para ele o seguinte: a tua fonte será o dobro do teu pai. Então, EN está diretamente relacionado ao pai. Então, se eu boto 2 EN, eu estou dizendo para a box 1 que é para ser o dobro do pai dele. Quem é o pai dele? É o root. Então, o root está lá, uma fonte, Times New Roman, tamanho 14. Então, ele já vai apresentar aqui, Times New Roman, tamanho 28. Ele dobra o root, porque ele é filho do root. Vamos fazer a mesma coisa aqui no caixa 2, para a gente ver. Muito bem, então vou aqui para o caixa 2. No caixa 2 eu vou colocar font size dele em EN também, tá? E vou colocar agora 0.8. Eu estou pedindo então para que ele seja 0.8 do pai dele. Quem é o pai dele? É a raiz. Então ele vai ficar em tamanho 0.8 em relação ao pai dele. Tá lá. E obviamente o caixa 3 foi junto. Por quê? Porque o caixa 3 é filho do caixa 2. Como eu não tenho nenhum comando para o caixa 3, ele obedece o pai. Então ele já vai imediatamente junto. Tá? Mas a gente pode ir lá no caixa 3 e colocar outro comando para ele. Então eu vou lá no caixa 3 e vou colocar caixa 3 e vou colocar então font size dele em EN. Eu vou colocar vamos colocar 3 EN. Então, olha o que, é que eu estou falando. Eu estou falando do caixa 3, que eu quero que ele seja 3 vezes o pai dele. Quem é o pai dele? O caixa 2. Tá? Então, ele vai ser 3 vezes o tamanho do pai dele. Tá? Então, vai ficar... Opa, não salvei. Olha aí como ficou. O caixa 2 é 0.8 do EN. E o caixa 3 é 3 vezes o caixa 2. Ok? Vamos colocar então, vamos mexer aqui de volta. No caixa 2, vamos colocar ele 1.2 é N. E no caixa 3, vamos colocar 1.5. Pronto. Então, o caixa 2 agora é 20% maior do que o pai dele, que é o root. Tá? Então, vamos lá. E o caixa 3 é 1,5%, 50% a mais do caixa 2. Aí está. Porém, eu posso dar uma rebeldia para o caixa 3. Eu vou dizer para o caixa 3, olha, esquece o caixa 2, esquece teu pai. Usa o tamanho da fonte raiz. Tá? Use o tamanho da fonte raiz. Eu não quero que você fique diretamente relacionado ao elemento pai. Eu quero que você trabalhe diretamente com a raiz. Nesse caso, a gente coloca ele em REM. Então, agora ele vai diretamente para o root, vai pegar lá e vai ficar 1,5 tamanho do root. Beleza? Lembrando que esse cara aqui é o dobro do root. Esse agora é 1,5. Beleza? Ok. Bom, eu posso alterar o root? Claro que eu posso.
Ok, então, a forma mais comum de alterar o root é direto deixando na body, tá? Existe outra forma, que é usando o comando root, tá? No root, você pode alterar o root. O problema é que alguns navegadores não vão aceitar esse comando root. Eu podia colocar aqui font size 10 pixels, por exemplo. Font size 10 pixels. Desculpa, font size 10 pixels, tá? Então, a partir de agora, meu root passava a ser isso aqui. Não é o mais comum de usar, tá? O mais comum de usar é quando a gente vai direto na body e coloca lá na nossa body uma fonte. Por exemplo, font family. Eu vou colocar aqui, vamos botar Cambria. Eu vou colocar agora font size de 18 pixels. Pronto. Então, coloquei aqui na body, coloquei que a fonte family é a Cambria, font size 18. Caixa 1, 2EM, vai ser 2 vezes 18. Caixa 2, 1.2 EM, então vai ser 20% a mais que 18. E o caixa 3, 2EM, ou seja, 2 vezes o pai dele, que é o caixa 2. Legal? Todo mundo na fonte Cambria. Vamos lá para a página. Pronto, já estava a fonte Cambria obedecendo os comandos que a gente pediu. Ok, gente? Isso aí é EM e REM. Vamos para a próxima unidade? Vamos lá, então. Ok, então, agora vamos falar, então, de VW e VH, tá? Para falar de VW e VH, vamos falar de um conceito que é chamado viewport, tá? O que é viewport? É o tamanho da tela que está sendo exibido nesse instante, tá? Então, nesse caso aqui, nesse navegador, esse instante, esse aqui é o meu viewport. Toda essa área aqui é a minha largura, e toda essa área aqui é a minha, todo esse tamanho aqui, desculpa, é a minha altura. Então, essa aqui é a altura da minha viewport, e essa aqui é a largura da viewport. A viewport, ela pode alterar. Por exemplo, agora, se eu modificar aqui agora, então a minha viewport mudou. Então, eu tenho isso aqui de largura e isso aqui de altura. Então, à medida que você mexe, você está mexendo também na sua viewport, ok? Isso é o que a gente chama de viewport. Muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque a VW e a VH estão diretamente relacionados a viewport. Então, é muito parecido, o conceito de VW e VH é muito parecido com percentual, muito igual. E cada unidade VW corresponde a 1% da viewport. O que eu quero dizer é o seguinte: se daqui para cá, por exemplo, tiver 900 pixels, na largura tiver 900 pixels, você pega esse 900 e divide por 100. Então, cada viewport vai valer 9 pixels. Tá? Se você pega isso aqui, vamos supor que essa altura aqui seja 700 pixels. Então, você pega 700 e divide por 100, cada viewport passa a ser 7 pixels. Então, se você altera, se você muda de 900 de largura para 450, então cada view agora vai ter 4.5. É só dividir por 100, que é o percentual. Então, a gente trabalha com a unidade VW e VH, é sempre 1% daquele instante em que está sendo mostrado a página, beleza? Daquela viewport. Ok, então, definido isso, vamos treinar, vamos mostrar como funciona isso daí. Eu tenho aqui, então, que eu mostrei para vocês, uma section cuja largura estava em 300 pixels e a altura estava em 300 pixels também. Então, eu vou alterar isso aqui. Eu vou colocar essa altura aqui em 400 pixels, tá? E agora, a minha largura, eu vou colocar agora 70% VW. Atenção, W é diretamente ligado à largura, ok?
VW. Então, eu estou pedindo para que a minha seção ocupe 70 VW, ou seja, 70% da largura da minha viewport. W é largura. Então, estou pedindo isso. Vamos lá ver a página agora. Aqui está a página, ou seja, se eu mexer na viewport, ele vai obedecendo junto, olha lá. Tudo bem? E a altura? Vai mexer na altura? Não, a altura está 400 pixels. Ele vai ficar 400 pixels. Enquanto tiver 400 pixels, ele fica. E não adianta mexer na viewport, porque eu estou estabelecendo que está em pixels. Então, ele vai ficar em pixels o tempo todo. Ok? Vamos voltar lá para o código. Vamos trocar agora. Vou colocar a minha altura agora em 50 VH, certo? Porque agora eu estou falando de altura. Altura é o height, então tem que usar o VH. E eu vou trocar a minha largura para 500 pixels. Então vamos olhar nossa página. Aqui está, do jeito que a gente pediu, ocupando 50% da altura da viewport. Então, se a gente mexer agora na altura, ele vai obedecer à altura. Tá? Se eu mexer na largura, não vai acontecer nada porque está em pixel. Ele vai permanecer em pixel. A gente não fez nada. Mas a gente pode colocar em ambos os casos. Eu posso colocar agora 80% VW. Vou colocar aqui 80%, não, 80 VW, desculpa. E aqui eu vou colocar 70% VH. Certo? Vamos lá ver como é que ficou então. Vamos lá. Aqui está. Eu vou mexer agora em ambos os sentidos e ele vai obedecer. Beleza? Tá entendido isso aí? Legal. Vamos fazer um teste agora. No height eu vou botar VW. Vou trocar as bolas. E no width eu vou botar VH. Então estou dizendo assim, a minha largura agora obedece à altura. A minha largura obedece à altura. E a minha altura obedece à largura. Então, vamos ver isso daí. Vamos modificar. Fica um pouco grande demais. Por quê? Porque está obedecendo à largura. Então, à medida que eu mexer na largura, a altura diminui. Tá? Eu estou colocando a largura relacionada com a altura, relacionado com a largura. E a cor agora é o contrário. Vamos mexer aqui na altura da minha viewport. A largura agora aqui troca. É possível fazer? Não é usual, tá, gente? Mas é possível fazer. O usual é sempre manter VW em relação à largura e VH em relação à altura, que é até mais fácil de montar a página assim. Tá ok? Vamos para a próxima unidade? Vamos lá. Ok, então agora vamos falar de Vmax e Vmin. Esse conceito não é tão fácil de entendimento assim como foram as outras unidades. Então vamos precisar de uma explicaçãozinha a mais para poder a gente compreender como é que ela funciona, beleza? Então vamos imaginar que eu tenho uma viewport que tenha 700 de largura por 400 de altura. Tá? Nesse exato momento, nesse exato instante, é essa a visão que a gente tem. Então, quem é o maior no caso aqui? 700, ok? Então, o que é que o processador, o navegador, seja lá, o computador faz? Ele vai pegar 700 e vai dividir por 100, tá? Então, 700 dividido por 100 dá 7. Então, nesse instante, o meu Vmax passa a valer 7. Então, o meu Vmax está valendo 7 pixels. E o meu Vmínimo está valendo 4 pixels. Por quê? Porque o menor, nesse caso agora, é o 400. Se o menor agora é 400, eu pego 400, divido por 100
dá 4. Então, cada Vmin passa a valer 4. Isso pode alterar? Claro que pode. Por exemplo, então, nesse exemplo aqui, agora, a minha viewport, eu tenho 500 de largura e 900 de altura. Tá? Então, quem é o maior? O 900. Então, meu Vmax vai ser quanto? 9, tá? Porque é 900 dividido por 100. Como isso aqui agora é o maior, o meu Vmax agora está diretamente relacionado para ele. Então, a minha Vmax agora passa a valer 9. E no caso da largura, que é o menor, eu pego esse menor, divido por 100, viro V mínimo. 500 dividido por 100, 5. Então, meu Vmin passa a ser 5. Tá legal? 5 pixels. Então, basicamente, é assim que funciona o Vmax e o Vmin. Naquele instante, ele olha a resolução do dispositivo e vê quem é o maior. Então, se esse aqui é o maior, o Vmax está diretamente relacionado a ele. E o menor, o Vmin está diretamente relacionado a ele. Ok? Esse é o conceito. Muito bem. Vamos em frente, então. A nossa página que a gente fez, a gente colocou uma seção com a largura de 350 e a altura de 350, não é isso? Então, nós fizemos esse desenho básico só para a gente poder entender. O que a gente vai fazer então? Vamos trocar o widget, tá? Vamos colocar ele como 80 Vmax. Ok. Então, nessa minha resolução de tela aí, a maior unidade é a largura. Então, ele vai, obviamente, a minha largura vai obedecer exatamente a largura que ele vai começar a mostrar. Então, vamos lá, vamos mostrar. Aqui está aqui. Então, ele está 80%, tá, do Vmax. O que acontece agora, se eu começar a mexer aqui, ele vai começar a diminuir. Aí vai chegar um instante, presta atenção, que agora isso aqui ó, não acontece nada. Tá vendo? Eu estou mexendo na largura e não está acontecendo nada. Por quê? Porque nesse meu viewport agora, o meu maior agora não é mais a largura. O meu maior agora é a altura. Tá? E por mais que eu mexa aqui, a altura não se mexe. Se a altura não se mexe, o meu Vmax também não mexeu. Porque o maior agora é a altura. Então, se eu mexer agora na altura, ele vai obedecer. Ó. Tá? Viu como mudou? Ele estava obedecendo a altura, ele estava obedecendo a largura. Então, agora a largura ficou maior, ele obedece a largura, que a largura está maior. Vai, 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 vai. Pronto, a largura agora é menor que a altura. Ou seja, ele agora vai obedecer esse cara aqui. Legal? Muito bem. Vamos aumentar de volta. Vamos colocar aqui. Vamos voltar para o conceito. Agora vamos trocar aqui. Vamos colocar aqui 350 pixels como estava. Vamos colocar agora a altura em 80%, 75% da Vmin. Então, a altura agora vai obedecer a Vmin. Então, vamos abrir o navegador, ver como ficou. Eis a minha viewport. Quem é o menor aqui? A altura. Então, a minha altura do objeto vai obedecer o menor, que é o Vmin. Então, se a gente mexer na altura, ele obedece. Beleza? Ok? Se eu mexer aqui não acontece nada, né? Porque a altura permanece sendo a menor. A não ser quando a largura passa a ser a menor. Quando a largura passa a ser menor, aí ele vai obedecer agora a largura. Ó. Mas se a largura passa a ser maior, ele passa a obedecer então a altura. Ok, galerinha?
E se nós colocarmos os dois juntos, aí é uma questão de saber brincar com o objeto. Você pode colocar tanto Marcos e Mimi em qualquer um dos dois objetos e sair brincando. Isso aí fica para vocês testarem e se divertirem depois. Ok? Podemos ir para a próxima unidade? Vamos lá então. Opa, não vamos não para outra unidade não. Vamos mostrar uma coisa interessante aqui que eu acabei sem mostrar, mas acho que é legal mostrar. A minha H1, deixa eu tirar esse ponto vírgula aqui. Ok. Eu tenho aqui um H1 onde tem escrito Vmax e Vmin, tá certo? Na minha H1 eu vou colocar o seguinte, font size eu vou colocar com 12 Vmax. 12 é muito. 8 Vmax. Beleza, vamos lá a página como ficou. Tá vendo o tamanho que ficou? Vamos supor que isso aqui seja 1000 pixels. Então 1000 dividido por 100 seria 10. Como eu estou colocando ele para fazer com 8 Vmax, já está com 80 pixels de tamanho. Se eu então alterar o Vmax, eu altero o tamanho da fonte, ó lá. Até o instante em que a altura passa a ser o maior. Então, na hora que a altura passa a ser o maior, ele não vai mais mexer. Quando a altura passa a ser maior, ele agora obedece à altura. Olha lá. Legal, né? Entenderam, né? Beleza, agora sim, vamos para a próxima unidade. Ok, para encerrar, vamos falar da unidade CH. Essa é uma unidade de compreensão bem fácil, então a gente vai fazer ela bem rapidinho. E a nossa caixa 1, a caixa 2, a caixa 3, né? Box 1, box 2, box 3, sendo a 3 filha da 2, né? A gente já viu isso, a gente já entendeu. Muito bem. O que é que a gente vai fazer então? Vamos fazer aqui na box 1, tá? Na box 1, eu vou pedir o seguinte, presta atenção. Eu vou pedir, então, que a minha caixa 1 tenha uma largura em CH, e eu vou colocar aqui 20, tá? Então, eu vou colocar 20 CH de largura na caixa 1, ok? Vamos ver a nossa página, como é que ela está. O que aconteceu? Aconteceu que ela vai diminuir, de modo que caiba dentro da caixa até 20 caracteres. Não pode caber mais do que 20 caracteres em cada linha, tá? Então, em cada linha só pode incluir 20 caracteres e isso conta o espaço conta, tá? Então, se for para dar 22, 23 caracteres numa linha, ele joga a outra palavra para baixo, ele quebra imediatamente a outra palavra e joga para baixo. Ele não vai permitir que seja mais do que 20 caracteres, tá legal? Vamos fazer a mesma coisa com a caixa 2. Então, na caixa 2, em vez de usar 20 caracteres, vamos colocar então 50 caracteres, tá? 50 caracteres, ou seja, a nossa página agora fica assim. Lembrando, como a 3 é filha da 2, eu não falei nada na 3, ele vai obedecer o pai, tá? Então, agora, em cada linha, cabe no máximo 50 caracteres contando espaço. E aí ele quebra a linha e vai para a próxima linha. E se você for lá na caixa 3, que é filha da caixa 2, e der um comando para ele, aí ele vai obedecer exatamente o que você está pedindo, tá? Então, caixa 3 eu vou colocar como 10 caracteres. Então agora vai ficar assim, ok? Ah, mas aqui ficou para fora, não ficou 10. É porque representative edit tem mais do que 10 caracteres. Então ele diz, cara, ele disse, eu não posso quebrar uma palavra no meio. Eu sou obrigado a colocar uma palavra no meio. Tá? Então o que a gente vai corrigir? Vamos corrigir isso aqui, vamos colocar com 13, para ver se cabe direitinho dentro. Pronto, melhorou. Tá? E esse tamanho de caracteres tem muito a ver com a fonte que você está usando, tá, gente? Então, se você muda a fonte
E se você muda o tamanho da fonte, o espaçamento dos caracteres aumenta, então o tamanho da caixa, ou do box, ou seja, do que for, também vai aumentar. Então, por exemplo, vamos lá, colocar aqui, eu vou lá na body e vou colocar o seguinte: font family é Tahoma, tá? A font size é 25 pixels. Então, estou dizendo agora na raiz, na minha body, que eu quero uma font family de Tahoma, font size 25 pixels. Ok, vamos embora ver a página agora, como ficou então. Olha aí, olha como cresceu, porque você cresceu o tamanho da fonte. Legal? E eu vou fazer o seguinte também, olha que interessante. Aqui no H1, esse H1 que tem unidade CH, eu vou fazer o seguinte. No H1, eu vou pegar a fonte size aqui, tá? Font size e vou tocar para 4CH. Então, o que vai acontecer? O sistema vai ver, ele vai colocar exatamente o espaço necessário para usar 4 caracteres, como o tamanho da fonte no H1. Então, vamos lá. Eu não salvei, vamos salvar. Aí, vamos mudar isso aqui agora para font size 10 caracteres. Olha aí. Tá vendo? O tamanho da fonte cresceu porque agora são 10 caracteres. Se eu colocar quantos pixels é necessário para usar 20 caracteres, vai ser o tamanho da minha fonte agora. Vamos lá? Olha aí. Vamos colocar 2 caracteres agora. Quantos pixels é necessário para colocar 2 caracteres? Vai ser o tamanho da minha fonte. Beleza, gente? Ok? Então tá. Hoje terminamos essas unidades que eu queria mostrar para vocês. São unidades importantes quando a gente está criando os sites, principalmente os sites responsivos. Tá ok? Então eu fui!